Para quem não me conhece, eu sou Eliasaf, do Ministério Impacto, e hoje eu vou falar com vocês sobre a revolução de Jesus entre os jovens. A gente colocou outro nome na apostila, mas para evitar minha pronúncia ruim em inglês o tempo inteiro. E também para trabalhar com mais abrangência. O som está aumentando, é impressão minha? Tá, né? Ou minha voz está ficando mais poderosa? Então, para trabalhar com mais abrangência também, eu preferi que a gente pudesse chamar a minha aula ou palestra de A Revolução de Jesus entre os Jovens. Vocês vão ver, eu quero lidar com uma certa amplitude também de tempo, abordando várias décadas, e só movimentos, como diz os people, não preencheriam esse período aí, tá? Antes de começar, eu queria não deixar de agradecer o pessoal que está organizando o evento, que arrumou as cadeiras. Gente, isso aqui está muito lindo, não está? Eu cheguei hoje, eu tive uma sensação tão boa, a maneira como esse CPPI está organizado, e a gente que sempre insistiu para poder olhar e ver todo o povo na frente da gente. Quem vinha nos outros lembra. Então foi tudo muito bem feito, a gente sente muito carinho. Então eu quero agradecer a toda a equipe que está cuidando da organização. Não é bajulando vocês não, eu senti mesmo a graça de Deus quando cheguei de manhã, vi tudo arrumado, a decoração, essas coisas tocam muito o coração da gente. Então, olha, o que eu vou tratar com vocês é sobre como um avivamento surgiu entre os jovens no século XX. Então, se eu pudesse precisar aí o tempo histórico que eu estou lidando, é mais ou menos meados da década de 50, porque eu vou falar sobre os antecedentes históricos desse avivamento. Então, eu vou abordar um pouco do que acontecia lá em meados da década de 50, até mais ou menos meados dos anos 70. Então, é um período muito grande, para inclusive tentar nomear um avivamento, tá? Então essas já são algumas das características que eu queria que você anotasse aí, inclusive, para essa aula. O que eu estou dando a entender com essa aula, estou estipulando aqui, eu coloquei 3 teses no slide, mas eu pensei em mais uma. Então você lê 3, mas anota 4, tá? Então o que eu estou estipulando aqui são 4 teses. A primeira é que eu não sei contar. É uma tese provada. Agora, a primeira tese é a seguinte, ó, ali, camadas. Eu estou desenvolvendo uma tese aqui, então é tese mesmo. Você em oração, em busca a Deus, em consulta bíblica, vai ter que dizer até o final do CPPI se isso é verdade ou não, tá? O Eliasaf não está afirmando, está estipulando uma hipótese, uma tese, tá bom? Essa minha primeira tese é a seguinte, que o avivamento entre os jovens que ocorreu no século XX, ocorreu em camadas, em veios, tipo como nos veios auríferos, onde as pessoas procurando ouro vão descobrindo um veio. O veio não respeita fronteira, ele não respeita rio, não respeita nada. Ele vai seguindo o caminho dele, e há histórias de veios que atravessam estados, não é? Então, quando eu estou falando sobre avivamento de jovens, estipulam a seguinte tese, que tem aplicações com nossa realidade. É possível que um avivamento não tenha nenhum tipo de restrição geográfica. Ele também pode acontecer numa cidade, mas ele pode invadir só um tipo de gente, uma tribo. E dessa tribo, ele pode pular e saltar para outra tribo semelhante, da mesma linha, mesmo tipo de cultura ou costume, inclusive às vezes em outro país. Então você pode ter uma série de veios, de camadas avivadas na sociedade, acontecendo especificamente naquele tipo de gente. Então o movimento de Jesus entre os jovens é um exemplo, porque você via hippies sendo salvos, e eles eram salvos também nos Estados Unidos, ou primeiramente lá, ao que nos parece,
mas também acontecia de em outras localidades eles serem atingidos pelo mesmo tipo de avivamento. Nem sempre era só por soberania do Espírito Santo, era também às vezes por conta de comunicação, de um hippie que visitava outro tipo de comunidade, jornais, mídia, mas o fato é que com eles era incandescente, como o Michel falou. Assim que eles recebiam alguma notícia, uma visita de um hippie convertido, por exemplo, eles eram capazes de se inflamar também com aquele mesmo tipo de movimento. Então, a primeira tese é que os avivamentos ocorrem em camadas, ou pelo menos é assim que eu verifico nesse avivamento que aconteceu com os jovens no século XX. A segunda tese quase não se aplica quando você fala de cristianismo antes da Idade Média, porque a fé cristã antes da Idade Média, ela não sabia o que era templo, ou por um grande período não soube. A fé cristã era, como eu nomeei certa vez, em um texto que eu acho que eu nunca publiquei, era um movimento marginal. Aqui a palavra marginal fica feia, né? O cristianismo é marginal, mas marginal significa ele corre à margem. Ele nem sempre está nos meios oficiais, mas mais importante ainda nessa tese aqui, é que um avivamento acontece lá fora. Ele não está, às vezes, nos meios estabelecidos, mas principalmente, ele não está dentro do ambiente litúrgico da igreja. Ele não é propriamente um evento religioso, estão me compreendendo? Ele vai acontecer, ele desperta emoções piedosas em ambientes que são seculares, profanos. Então ele está lá fora. Essa minha tese do lá fora é tão importante que eu vou repetir ela no último módulo em que eu vou falar aqui sobre poder e coragem, porque é lá fora que você tem que ter coragem para testemunhar. E essa palavra lá fora que eu retirei de Provérbios, quando a sabedoria está nas ruas, ela está lá fora. Então, a forma como um avivamento acontece é sempre outdoor, porta afora, indo ao encontro do perdido onde ele está. Por isso, o perdido é a terceira tese. Na minha leitura sobre avivamento entre os jovens no século XX, Deus tem uma predileção pelo perdido. Essa palavra é uma palavra tão perigosa, porque predileção significa ama mais, não é esse o sentido que eu quero dar, mas é aquele sentido em que se Deus tem que dar atenção a alguém, e Jesus parece enfatizar isso, ele prefere deixar as 99 ovelhas que ele já tem guardadinhas no aprisco, estão cuidadas, mas ele vai atrás de uma só perdida, ele é obcecado pelo perdido. Aliás, enquanto o Ângelo falava sobre gente boa, que quando reúne, não tem, como é que é o termo, Ângelo? O espírito de grupo, é esse o termo? O espírito, né, dessa reunião, a soma, não é positiva. Mas eu fiquei pensando enquanto você falava, o contrário também já foi verdade. Gente ruim de pecador, viciado, drogado, se reunindo, mas o espírito de grupo deles agradava a Deus. Entendeu onde eu quero chegar? Então você vai ouvir histórias aqui de gente que estava no meio da maconha, fumando maconha, não sabia ainda que era errado, e que começou a orar em línguas. É uma coisa, quem fuma maconha vai orar em línguas mesmo, né? Estou estimulando, não. Agora, eles passaram avivamentos desse jeito, em que eles conviviam com esses aspectos pecaminosos, que eram devido justamente a esse quarto ponto aí, que é outra tese. Há durante o avivamento uma inocência, uma alegria, uma espécie de atrapalhamento infantil. Já viu na criança o atrapalhamento infantil? A criança está comendo, quando você ensina ela a comer, aí 30% da comida entra no sistema dela, passa pela boca e está no sistema. 70% entre roupa, mesa e sala, e a sala de jantar, não é? Outdoor, está fora dela. E você está olhando tudo aquilo e você tem uma alegria tão grande porque ela tá aprendendo, ela tem paciência. Você acha bonito porque ela não está fazendo bagunça. É uma ingenuidade, é um tipo de inocência pueril, uma alegria que você vê na igreja primitiva, que você vê no avivamento entre os jovens, que você vê na renovação carismática no início, não é?
Você notava aquele tipo de alegria que as pessoas faziam as experiências mais triviais e que elas agradavam a Deus fazendo isso. Então não é um nanismo espiritual, não querer crescer, mas é sim um tipo de ingenuidade, de poder da simplicidade, como eu quero concluir no final. Essas 4 teses é o que eu quero elencar aqui. Eu precisei falar delas agora, porque eu vou fazer uma apresentação e talvez você pode se perder enquanto eu estou comentando sobre isso, né? Mas eu quero apresentar como o movimento entre os jovens surgiu. Vou usar para isso, principalmente, esse livro aqui, A Igreja do Século XX, a história que não foi contada. Então compra. Se você não tem dinheiro, empenhora alguma coisa, relógio, mas compra. Dá vergonha não ter lido esse livro, porque ele é indispensável, tá? O outro livro que eu vou usar também é A Cruz e o Punhal. Quem já leu A Cruz e o Punhal? Levanta a mão. Não é formidável? Quem não leu, curva a cabeça em vergonha, por favor. Porque A Cruz e o Punhal está entre os 100 livros indispensáveis do cristianismo, segundo algumas avaliações, não é isso? Então ele é um livro indispensável, é um dos livros mais importantes do cristianismo. É um livro que o que ele fez para o reino de Deus é uma coisa assim impressionante. O Ângelo comentou sobre gente que sente que deve filmar, fazer um filme assim, ministrar a palavra. O casal de jornalistas que escreveu A Cruz e o Punhal encontrou uma história poderosíssima quando entrevistou David Wilkerson, e escreveu uma história que é uma história que tornou eles para sempre em meu imaginário como os melhores escritores cristãos de todos os tempos, John e Elizabeth Sherrill. Acertei a pronúncia, Christopher? Mais ou menos. É o meu sotaque escocês que me incomoda. Onde que eu estava? Que eu sou o primeiro a me afundar aqui na palavra. John e Elizabeth Sherrill escrevendo A Cruz e o Punhal. A Cruz e o Punhal foi um livro que ajudou em várias áreas, inclusive a fazer com que outros avivamentos continuassem sendo despertados. Até pulou a cerca, porque mais tarde, jovens católicos, estudantes de uma universidade, vão ler o livro e vão ficar impressionados com o capítulo final, que fala sobre o batismo no Espírito Santo, e vão começar a buscar Deus, e só acontece a renovação católica carismática. Só isso é que acontece, por conta da leitura do livro. Então ele é um livro explosivo, ele é um livro poderosíssimo. Anotou o nome? A Cruz e o Punhal? E o outro livro que o Michel me disse agora, A Colheita. Michel, fala o nome do autor bem alto, que eu não... Viram? Mas ele está num blog e está com o livro de graça lá para baixar. Você vai perder essa, não é? O nome do blog é avivamentojá.com. avivamentojá.com. É curioso esse livro porque ele vai tratar justamente da biografia de um dos líderes mais importantes desse ministério do movimento de Jesus entre os jovens, mais ou menos no final dos anos 60, e Chuck Smith, que era pastor de uma igreja pequenininha na época, Calvary Chapel, acertei o nome? E ele vai contar, a igreja era bem pequenininha e começou a receber multidões de hippies convertidos. É uma história muito impressionante, eu vou mostrá-la um pouquinho aqui, tá? Bom, o que antecede esse avivamento em termos históricos? Por que ele nos interessa? Porque hoje já não é novidade você ver uma igreja de jovens, ou uma igreja contextualizada. Boa parte do que eu vou apresentar aqui se parece com o que você já vê, mas na essência muita coisa está bem diferente, tá? Inclusive no ambiente que cerca as pessoas. Então esse avivamento que eu estou descrevendo, ele era muito mais contestador diante do meio em que ele vivia. Ele estava muito mais na corrente principal do que os jovens estavam sentindo na época, do que você vê hoje em muitas igrejas que são fenômenos entre os jovens. Não estou fazendo mérito. Agora, não é tão difícil hoje você emplacar uma igreja que faça sucesso entre os jovens. Nesse período aqui tinha muitas barreiras a vencer, essas que eu quero apresentar para vocês. Então, alguns antecedentes do movimento de Jesus entre os jovens. Primeiro,
Lá por meados dos anos 50, você tem uma série de escritores, de pensadores, principalmente na literatura, que são autores beatniks, que começam a escrever contra o materialismo e a tecnocracia. Não vou complicar, tá? Agora, contra o materialismo, tenta imaginar comigo o seguinte, ó. Depois da Segunda Guerra Mundial, a despeito das crises sucessivas de muitos países, na maioria dos países desenvolvidos em desenvolvimento, a economia melhorou, não piorou. Eu sei que não parece isso, porque a gente lembra do Brasil e a gente acha que foi pior. Mas, de forma geral, depois da Segunda Guerra Mundial, o consumismo, o acesso aos bens, melhorou em escala global, é lógico, nos países que estavam ou eram desenvolvidos ou em desenvolvimento. Mas as pessoas podiam comprar mais. Esse fenômeno hipermercado vai surgir depois da Segunda Guerra Mundial. Ó, consumo, materialismo, economia melhorando, o povo esquecendo de Deus, tá? Em todo lugar funciona assim. O pessoal começa a se preocupar mais com aquisição e bens materiais e ele começa a esquecer de Deus. Quando os beatniks escreveram, eles que não são cristãos, ao contrário, eles eram pessoas revoltadas com uma sociedade materialista e acomodada. Eles são os antecessores dos hippies. Tem que explicar isso porque os hippies retiraram a ideia deles desses escritos. Quem leu Jack Kerouac, levanta a mão. Vai se recordar disso, lembra? Então ele vai falar sobre a liberdade, de você não estar preso a essa ideia de ter uma casa, um emprego que te prende naquele mesmo horário. E por isso eu coloquei tecnocracia aí, porque as pessoas eram ensinadas a fazer um trabalho que lhes rendia algum dinheiro e algum sustento e a não pensar em mais nada. Há uma profunda falta de propósito nesse período, que é muito criticada pelos beatniks. Por que interessa para você saber disso? Porque os jovens da época sofriam com isso. Ou eles estavam, de um lado, acomodados, querendo então simplesmente paz pessoal e afluência, se tornarem o que os pais deles idealizavam, ou eles começavam a ficar incomodados com essa falta de propósito. Eles eram uma geração muito sedenta, tá? Qualquer coisa que chegasse também era capaz de preencher essa falta de propósito, qualquer tipo de propósito. Os beatniks produziram muitos livros, a maior parte dos autores morreram cedo, o vício da heroína estava se instalando, a heroína é um opiáceo, então era uma droga que era produzida barata, ela é injetada. Então era muito comum nos anos 50 que as pessoas se viciassem, o preço, não vou arriscar, mas era quase tão popular como seria o crack hoje. É nesse período que começa uma forte pandemia das drogas no mundo inteiro. Sempre houveram viciados no mundo, em algum tipo de substância. Mas se você for considerar assim em massa, nas cidades, nas ruas e entre os jovens, esse período é o período em que começa uma grande pandemia das drogas, tá? Depois disso surgem os hippies. Quase não preciso explicar. Espontaneidade, o principal traço. Os hippies queriam um tipo de sair fora da caixa, porque hoje você não nota, mas era muito mais difícil, nesse período em que eles viviam, que você tivesse qualquer outro tipo de comportamento que não aquele de trabalhar, dividir os seus períodos só nisso, entendeu? Entre um trabalho, para você ter uma casa em determinado bairro, era uma vida bem materialista, e os hippies faziam a crítica disso. Eu coloquei uma frasezinha aqui, boa, olha, os cenários eram fragmentados, então a pessoa trabalha, enquanto trabalha não diverte. Eu quero que você perceba como é diferente de hoje, tá? Hoje você pode estar numa empresa em que você pode unir tudo, você pode... teoricamente, numa mesa de trabalho, colocar um versículo bíblico. Essas coisas eram vistas, pelo menos, como mistura de ambientes naquele período, inclusive por membros da igreja. Em alguns casos, quando o avivamento entre os jovens vai acontecer, algumas mães ficam apavoradas porque o filho, olha, a mãe está na igreja, e ela se assusta porque o filho só fala de Jesus o tempo todo. Ela escreve para o pastor, meu filho está fanático, o que eu faço? Porque aquela ideia de que os ambientes eram bem fragmentados, o que é igreja, o que é trabalho,
o que é vida religiosa, ela estava bem instalada. Os hippies eram bastante contra esse tipo de vida fragmentada. E, finalmente, eles viveram num período em que haviam muitos protestos pela paz. Não era algo banal, embora você possa ver só os exemplos banais. Eles tinham excelentes orientadores teóricos, Luther King é um deles, então eles sabiam, eles tinham fontes teóricas interessantíssimas, profundas, e por isso eu coloquei aí na apostila, queria que você olhasse, Anos de Chumbo. Estão vendo aí o ponto 1.1.3, evolução moral nos anos de chumbo? Quase uma boa quantidade, pelo menos, das críticas que os hippies e os beatniks faziam, tinha um sentido moral. Quem diz isso? Psicólogos judeus que pesquisavam o desenvolvimento moral, eles não estão do nosso lado, tá? Eles estão pesquisando a moral absoluta, é o que eles faziam. Eles entrevistaram, por exemplo, hippies em manifestações e jovens da época, e eles diziam: o que eles entendem como moral e ético não está errado. Agora, o que eles diziam, eu queria que você prestasse atenção nisso, eles percebiam que esses jovens queriam criticar algo, mas eles não tinham muita ideia do que tinham que sugerir depois. Não é muito diferente de nosso tempo atual, por isso eu quis falar sobre isso, né? Esses jovens, diz esse psicólogo judeu, eles estão num ambiente, uma penumbra moral que se chama delinquência. É o mesmo caso de hoje. Se você critica, você transgride só pelo prazer de transgredir, você não está contribuindo com nada. É mais ou menos o que acontecia nesse período aí. Eles queriam a paz, faziam muitas manifestações a respeito, marchas, passeatas, é o típico da época, você vê muito isso em filmes. E um outro elemento entrou em cena nessa hora, que foi a mídia, porque a mídia também mudou muito depois da Segunda Guerra Mundial. Para nós hoje novidade, mas na época o fotojornalismo, você fotografar o que estava acontecendo, e as pessoas podiam, às vezes no prazo de poucos dias, se não horas, quando a foto era enviada por rádio, então as pessoas podiam ver o que estava acontecendo ali com pouco tempo depois. E os fotojornalistas mais famosos são dessa época, marcaram para sempre a mente das pessoas. Aquela foto com os monges se imolando, jogando gasolina no corpo e se incendiando, que cruzou o mundo todo. Haviam fotos desse tipo, essa aqui é uma delas, tá? Eu falei que eram enveios em camadas. Essa é a foto que mais define o movimento hippie na época, tá vendo? Então um rapaz junto com todo o pessoal estava marchando, havia uma guarda nacional que pretendia reprimir a manifestação, não porque eles estivessem fazendo alguma coisa errada, é que eles estavam andando por uma avenida em que não era permitido, mas não é que não era permitido também por qualquer razão especial. Aí eles foram cantando e se aproximando, e esse rapaz aí, ninguém sabe o nome dele, aproximou-se do soldado e colocou uma flor no cano da arma. Se você já foi militar, isso é perigoso em qualquer circunstância, né? Porque o soldado está mais assustado do que os manifestantes, né? E essa foto, ela cruzou o mundo, era o poder da flor. Então as pessoas que criticavam os hippies diziam: poder da flor, eu sei de que flor que eles estão falando. E falavam, estão falando da maconha, mas não, era dessa foto aí, porque ela produziu muita música. Então viu o que eu disse? Olha, é um período em que através de foto e de música, através dessas camadas, que são essas camadas em que um avivamento se alastra, as fotos e as músicas iam alardeando a todas as pessoas o que estava acontecendo em alguns lugares, inclusive quando surgia um avivamento. Eu estou elogiando os hippies? Estou. O que eu estou elogiando? E aí eu quero concluir sobre seu peso para essa geração atual. Não é possível você olhar para uma geração, querer orar por ela e se identificar, achando que ela está totalmente depravada e satanizada. Isso aí não existe. Nenhum missionário
no decorrer do tempo, fez isso. Eles procuraram empatia, links com as pessoas que eles evangelizavam e por quem oravam. E eles entravam em contato, às vezes, com isso, o anseio, o que as pessoas desejavam. E muito do que as pessoas desejam, às vezes, é o reino de Deus, é que elas não sabem pontuar como querem, né? Agora, as pessoas que desejam justiça no mundo, estética, beleza, liberdade, sem orientação do Espírito Santo, elas são alvos fáceis de espíritos enganadores. É o que acontecia com todos esses movimentos, tá? Então, em que circunstância esses movimentos aí nos deixaram? A primeira é isso mesmo, produzir uma geração de viciados, de drogados. Só não foi maior porque muita gente morria. E quando você chega principalmente nos anos 70, a morte por overdose era quase esporte. Era muito comum, quase mais comum, que era arriscado do que hoje, porque as pessoas se descuidavam. E tudo era exagerado, tudo era sem cabimento. Eu coloquei uma música aí para vocês verem, olha. Estou morrendo de medo de tocar essa música aqui agora. Tem gente que desvia aqui. Aí coloquei a música e coloquei os versículos para contrariar a música. O tio Bob me perguntou se eu hoje trouxe a Bíblia. Está aqui, tio Bob. Todos os versículos que criticam o rock que eu vou tocar daqui a pouco. Agora, essa música é curiosa, ela é uma música tardia, de 76, mas ela vai observar a partir do relato de quem está se envolvendo com a droga, é tudo analogia, tá? Qual era esse fenômeno aí? E até tem um verso que fala sobre isso, sobre como era típico dos anos 60, como esse envolvimento com a droga era algo comum nesse período aí, tá? A música é cheia de expressões que têm referências. Esse sino da missão, que ele fala na música, é uma missão, era um espaço católico e era um hospital psiquiátrico para dependente químico. Então é por isso que ele coloca esse termo aí. Uma outra coisa que eu quero te dizer quando a gente trata com música, e música secular, é claro, né? Tem música que faz apologia da droga, não tem? Você não deve ouvir. Quase todas as músicas dos Beatles que tratam do tema é apologia, não é? Porque é divertido, é alegre, o Submarino Amarelo. Aí você canta em casa sem saber o que ele está dizendo, né? Então você vai ouvir música que está fazendo a apologia. Isso aí a gente não ganha nada em ouvir, porque você está vendo a apologia. Se você já foi alguém que converteu e era roqueiro antes, você sabe também que não tem só apologia, tem lamento também. Tem gente compondo, escrevendo a história, dizendo o que aconteceu. É o que essa música aí diz. Vou parar de explicar, porque quando o pregador se explica muito, só piora. Então, vamos assistir esse vídeo aqui, tá? Olha, aqui está com a legenda, que você já tem escrita aí. A música é boa, a letra é tenebrosa. Não fica batendo o pé que você está desconvertendo. Olha com serenidade. Pega o texto aí para a gente acompanhar, por favor. Eu fiz um grifo nos textos que eu quero comparar com o texto bíblico, aí você vai acompanhando, tá? Eu vi uma luz trêmula, minha cabeça ficou pesada e minha visão embaçou. Eu coloquei 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, de Cristo, que é a imagem de Deus. Então é óbvio também que esse texto pode estar falando da sensação narcótica que a droga produz. Aliás, é disso que ele está falando. Mas eles faziam sempre uso dessa linguagem dúbia, né? O autor da letra, ele não está mal intencionado. Ele está tentando descrever a angústia que o viciado está passando. Longe dele fazer apologia da droga. Mas essa descrição dele é útil para a gente. Naquela frase em que ele está andando com o carro, ele fala, lá estava ela. Então tem uma mulher que está na porta de um hotel, ele descreve um pouco dela, da Tiffany, uma loja cara, né? Usa Mercedes-Benz. E esse texto me lembra muito aquele tipo de mulher que é descrita no livro de Provérbios e que é contrastada com a sabedoria. Eu estou muito
muito entusiasmado em minha leitura de Provérbios, mas tendo que ler várias vezes para mergulhar mais nisso, em como a sabedoria é descrita em alguns textos como uma mulher. Eu vi alguns comentaristas bíblicos dizendo isso e fui tentando entender. E como isso foi uma observação que eu fiz, essa mulher que é a sabedoria é apresentada em contrastes, às vezes, capítulo, com outra mulher que é adúltera. David Wilkerson, que é o personagem que nós vamos falar bastante hoje aqui também, ele dizia que essa adúltera de Provérbios, aqui está aí em Provérbios 6:26, a adúltera anda à caça da alma preciosa, não é apenas a adúltera nesse sentido de traição conjugal, mas é adúltera no sentido de um espírito maligno que anda à caça da preciosa vida. Nesse sentido, ela é a contraparte, ela é a anti-sabedoria, ela representa o próprio espírito maligno. Então, David Wilkerson tem um texto muito interessante chamado A Preciosa Vida, se lembro bem, em que ele vai falar sobre isso. O jovem, o que ele é? Ele é a preciosa vida que Satanás e as hostes demoníacas andam atrás de tentar derrubar. É uma caça. Eles desenvolvem toda uma procura, uma sedução. Então, nesse sentido, a mulher adúltera de Provérbios é um espírito maligno ou uma potestade que anda atrás de quem é precioso aos olhos de Deus. E aquela obsessão, se você lembra da sua leitura de Provérbios, que a mulher adúltera tem em tentar seduzir os jovens incautos, representa essa mesma obsessão que Satanás tem em seduzir, nessa aula de hoje estou aplicando, o jovem. Já em Provérbios 7:12 você vê o contraste, falando da sabedoria. Ainda é da adúltera. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Então ela é alguém que está de tocaia, como aqui na música, em que ela está na porta e fazendo o rapaz entrar. Tá? O próximo texto que está grifado, olha, vários quartos no Hotel Califórnia, qualquer época do ano. Aí lembra Mateus 7:13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então, é mais fácil se perder do que se salvar, porque as possibilidades de se perder, a sedução é muito presente. Essa frase também é horrível, né? E ainda assim, aquelas vozes estão chamando à distância, te acordam no meio da noite, só para ouvi-las dizerem. Quase todo viciado que recebe ministração sofre às vezes de alucinações, às vezes visões malignas, às vezes perseguições de entidades espirituais. E aí ele diz aqui, o que as vozes dizem, nós todos somos prisioneiros aqui, por nossa própria conta. Porque quem entrou na droga, para a pessoa sair é uma dificuldade muito grande. Já era assim no período e continua sendo assim agora. E finalmente, olha, eu coloquei aqui o apelo da sabedoria. Não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas ela se coloca, junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas ela está gritando. Então é lá fora que a sabedoria tem que convocar o pecador a se converter. Estão me acompanhando? Porque o núcleo principal dessa ideia é o seguinte: nós precisamos, num avivamento, compreender que o avivamento envia quem está avivado de encontro àqueles que são alienados da vida da igreja, entende? Porque em algumas compreensões sobre avivamento, as pessoas chegam na igreja espontaneamente, é claro que isso também pode acontecer, mas nesse avivamento dos jovens, o que foi mais comum é as pessoas cristãs, os novos convertidos, invadirem as ruas, indo lá fora, atrás do perdido. Então, alguns exemplos desse movimento de Jesus entre os jovens. O primeiro, David Wilkerson, que está descrito na Cruz e Punhal, e também está descrito aqui na igreja do século XX. Eu vou repetir a história dele porque é tão saborosa.
Ele era um pastor rural, nunca tinha ido em Nova York, não sabia aparentemente o que era uma cidade urbana imensa. Ele pastoreava uma paróquia pequena, e ele, lá pelos anos 50, fizinho dos anos 50, ele estava vendo televisão, assistia umas 2 horas de TV por dia. A gente acha muito quando fala aqui. Se a gente soma o nosso tempo perdido em telas, dá muito mais hoje, tá? E aí uma noite, ele se perguntou, enquanto ele estava vendo TV, ele falou: e se eu parasse de ver televisão e dedicasse esse tempo à oração? É uma história tão simples e tão carregada de ingenuidade, de inocência. Então fez um voto, conversou com a esposa, e aí eles puseram um anúncio no jornal. Na época era assim que fazia, tá? Não tinha Mercado Livre. Aí colocaram um anúncio no jornal, e o jornal saía na rua, tipo às 10 horas, ele falou: se em meia hora vender a televisão, aí eu vou saber que é de Deus. E se você ler o livro, é spoiler, mas tem muito mais coisa no livro, tá? Aí você vai ver que ele ficou até conversando, ninguém vai ligar, e às 10h29, alguém ligou, comprou a televisão sem ver, o que na época devia ser uma coisa muito inusitada, né? E ele então dedicou todas essas noites que ele dedicava à televisão, à oração. E foi numa dessas noites orando, incomodado, que ele folheou uma revista, mas não folheou para distrair não, tá? Folheou uma revista, foi essa revista aqui, ó, abriu nessa página. E ele viu um julgamento que acontecia em Nova York de uma gangue de rua. Eu fico tão impressionado com essa habilidade de ver coisas seculares, notícias, eventos, caminhar na rua, obras de arte, e ter intuições e ser dirigido por Deus. E foi o caso com David Wilkerson. Aí quando ele olhou essa revista, o que mais chamou a atenção dele são jovens que participaram de um assassinato brutal no Central Park. Eu não lembro, mas eles espancaram um homem até a morte, se eu estou lembrando corretamente. Seria brutal até hoje. E naquela época escandalizou toda a sociedade. Eles estavam sentadinhos no banco e um desenhista, que eram esses desenhistas de tribunal, né, desenhou eles, e o rosto de um deles, que eu não sei qual foi o que mais chocou o David Wilkerson, porque ele notou o ódio, a ira incontida, a total delinquência no rosto de um jovem desse, e ouviu a voz de Deus que ele tinha que ajudar esses jovens. Tudo começa assim, gente. É uma orientação simples, mas que a gente parece que não tem toda ideia do que vai dar. Aí ele conversou com a igreja, era uma igreja pequena e simples, levantaram uma oferta para ele poder ir para Nova York. Aí ele foi para Nova York, ninguém atendeu ele era um pastor caipira, numa cidade grande, que destrói gente ingênua, e ele ficou andando para um lado e para o outro, até que ele foi, um dia depois, no próprio julgamento. Ninguém quis atender ele lá também, mas ele participou do julgamento. Ele não sabia muito o que fazia, e ele interrompeu o tribunal. O que acontecia, assim que os jovens foram condenados, né? O juiz devia estar com muito medo de lidar com gente tão violenta, e quando ele interrompeu o tribunal, ele deve ter sido interpretado como alguém que ia atacar o juiz, né? Aí o pessoal colocou ele para fora, e todo mundo ficou tentando entender. A essa altura, os jornais já tinham esgotado o assunto. E ele, como eu disse, era um pastor bem caipira. Um repórter se aproximou dele aquela dúzia de repórteres que estavam lá fora. Lembra que eu disse? A época do fotojornalismo. O repórter falou: pastor, você tem vergonha da sua Bíblia? Ele falou: eu não. Então levanta ela. Ele levantou, aí o repórter tirou a foto para falar: olha, o pastor fanático no tribunal interrompendo o juiz. Então a foto dele circulou em todo lugar, inclusive lá na cidade onde ele era pastor da paróquia. É dureza, né? A cidade que deu a oferta. Ele ficou super envergonhado. Eu estou com um insight aqui, como diz o Ângelo, recebi agora. Mas se você quiser fazer algo para Deus, é bom suportar uma dose de ridículo, porque o ridículo ajuda muito. Parece que você faz algo, não precisa produzir, não é? Que já é ridículo, você se passar por ridículo. Mas se você vai e faz algo com o coração simples, mas ouvindo a voz de Deus, você pode ter o que aconteceu com ele. Todos os jovens viram essa foto dele, inclusive os jovens que eram amigos e conhecidos daquela gangue que estava presa, né? Então ele podia andar lá e falar com quem ele queria,
porque ele já era conhecido. Então, se você quer ser um pregador conhecido, nada como um ridículo bem grande para você ficar conhecido. E ele acabou evangelizando muitos jovens na época. Ele tinha uma palavra simples nesse período aí. Eu li quase tudo de David Wilkerson, da autoria dele. E em A Cruz do Punhal era simplesinho. Ele falava: eu te amo e Jesus te ama também. Mas falava com vida, com autoridade mesmo. Quando alguém ameaçou, talvez foi um dos maiores bandidos que a gente já leu sobre a conversão deles, né? Nick Cruz, ameaçou ele com uma faca e falou: eu vou te cortar em 1000 pedacinhos. Aí ele falou: cada um desses 1000 pedacinhos vai dizer que eu te amo e que Jesus ama você também. Então ele era caipira, mas tinha poder do alto. E ele era muito, muito corajoso, muito mesmo. Ele era muito rápido para tomar decisões. Alguém disse: você vem me evangelizar, eu estou descalça, ou estou descalço e você usa esse sapato novo. Ele pegou, tirou o sapato e andou na neve de meia e deu o sapato para a pessoa. Então ele é um vento mesmo, sabe? Alguém que está ouvindo a voz de Deus, está se comportando dirigido pelo Espírito Santo em todo lugar. E isso impactava muito os jovens que iam ouvindo ele. E inclusive, quando ele reuniu, a primeira reunião que ele fez para evangelizar esses jovens, ele teve um insight que é meio inédito, de pedir para esse bandido aí que queria cortar ele em 1000 pedaços, esse delinquente, recolher a oferta. Falou: ninguém confiou nele, é por isso que ele não se sente amado, né? E pediu para ele pegar a salva de ofertas e sair recolhendo. Ele ainda escreve no livro que nunca teve um diácono que recolhesse oferta com tanta ênfase quanto esse bandido, porque se a pessoa colocasse pouca moeda, ele encarava a pessoa até a pessoa dar a oferta correta. Eu acho que nós precisamos de ministérios assim. Você nunca passou raiva não com as esmolinhas? Tira o dinheiro amassado, aquele dinheiro de bêbado, joga com uma dó miserável, né? Com o Nick Cruz não tinha isso. E no final o Nick Cruz converte, você vai ter que ler para saber como, né? E aqui tem uma foto só antológica sobre os dois, em que ele está dando uma Bíblia para o Nick Cruz e pegando o taco, que era uma das armas preferidas do Nick Cruz. Ele gostava de usar um taco de beisebol nas brigas que ele tinha de gangue, tá? David Wilkerson exemplifica bem para a gente o avivamento entre os jovens, porque ele vai representar alguém que foi lá fora, atrás do jovem. Então esse é um ponto importante. Ele vai em busca daqueles que eu estou chamando de alienados da vida eclesiástica, porque essa pessoa não tem nada a ver com a vida religiosa. Como a igreja funcionava até aquele momento? A igreja era mais ou menos uma agência, um prédio, um templo, que esperava que as pessoas entrassem lá dentro, tá? Como muitas são até hoje. Então a igreja fica aguardando que a pessoa interessada entra no templo e vem ouvir a mensagem. David Wilkerson mudou muito isso, porque ele era aquele que ia atrás das pessoas na rua. Já se fazia isso. Você já via o Exército da Salvação, mais famoso, que ia pregar em salões, em cabarés. Você já viu isso acontecendo. Mas eu acho que com essa intensidade e esse foco no jovem perdido, isso ele é meio inédito. E correndo esse risco que ele corria, também é bastante inédito. Ele também se dispunha a sofrer esse ridículo junto com o jovem e participando junto, vivendo na vida junto com eles, educando e ensinando espiritualmente, biblicamente eles, e eles foram crescendo. Inclusive vários deles se tornaram líderes de renome. Isso é uma coisa interessante no avivamento entre os jovens. Quando um jovem é avivado, ele provavelmente, por conta desse avivamento, ele vai se tornar alguém que é líder ou referência na casa de Deus. Uma safra, uma geração de líderes surge quando um avivamento entre jovens eclode. Foi dessa forma aí. E David Wilkerson também contribuiu porque ele compreendeu que as pessoas viciadas precisam do poder do Espírito Santo para serem libertas.
Ainda hoje, quando se fala em prevenção de drogas, em tratamento de drogas, existem capítulos especiais, mesmo do serviço público e das ações públicas. Não é, filha? Não tem uma apostilazinha? Fé na prevenção? O desempenho da fé, o desempenho do Evangelho, porque mesmo que as pessoas tentem dissimular que o Evangelho, quase o tempo inteiro é confiar na graça, confiar no poder de Deus para te libertar. É uma questão de fé na graça e no Evangelho para a pessoa ser liberta. Quando o David Wilkerson fundou esses centros terapêuticos, na linguagem de hoje, e batizou como Desafio Jovem, eles tiveram 86% de eficácia na libertação das pessoas viciadas. 86%. Nada chega perto disso hoje, não tem como. Inclusive a gente olha para isso pedindo a Deus que mesmo as comunidades terapêuticas de agora, que já sofrem, é um trabalho difícil, não é mesmo? Que elas tenham de novo esse enchimento, esse poder do Espírito Santo para conseguir atingir esses quocientes altos, porque não é do homem isso aí, isso é Deus quem faz isso. Ele chamava de a cura dos 30 segundos, é o tempo de impor as mãos sobre a pessoa e pedir para que ela seja cheia do Espírito Santo. Então haviam casos interessantíssimos. Ele orou por uma moça, aí a moça recebeu o Espírito Santo, mas disse, não, mas eu não aguento mais. Ela ficou naquela paura, naquela abstinência da droga, foi atrás da heroína, injetou e a heroína não fez efeito. Não fez efeito por uma questão milagrosa. E ela voltou então arrependida e voltou para a comunidade terapêutica. E vários exemplos como esse, de gente que nunca mais voltou a usar a droga e foi num percentual muito alto. Quero que você contraste essa ação dele com o que se fazia na igreja, para você perceber que a igreja começou a aprender com David Wilkerson que ela tem que ir às ruas. Não uma missão especialmente ir às ruas, mas a igreja precisa ir às ruas. Eu gostei do que o Ângelo disse, como a igreja pode permanecer calma e tranquila se a cidade está recebendo drogas e essa é a maior notícia sobre a cidade. Isso aí devia nos afetar de alguma forma, né? Não humanamente, não é para ficar culpado, é para entrar em contato com o coração de Deus e ter o peso que Ele tem pelo perdido. E foi isso que David Wilkerson pôs em relevância. O perdido precisa ser atingido, né, pela graça divina. E o perdido precisa de paciência com quem vai receber ele. Mesmo os desafios jovens eram só um espaço de descompressão, porque as pessoas não podiam ir para a igreja de uma vez. David Wilkerson começou os desafios jovens lá pelos anos 60. No decorrer dos anos 60, os hippies vão surgir. Hippies vestiam as roupas típicas do movimento, deixavam o cabelo comprido. Era muito difícil eles entrarem numa igreja. Aliás, em qualquer circunstância, era difícil para o pecador entrar na igreja. E não precisa ir muito longe, até hoje isso é difícil. Eu visitei uma comunidade há poucos anos atrás, e eles estavam me descrevendo do bêbado que atrapalha o culto. Aí eu perguntei, mas o rapaz estava cantando? Acontece, né? Ou quer cantar, o que é pior, né? Ele falou, não, ele estava bêbado, aí incomoda as pessoas em volta e tem porteiro na igreja para levar o indivíduo para fora. Quando você chuta um bêbado que se sentou bêbado, mas está ali quietinho, tentando ouvir a palavra para fora da igreja, chutou o Espírito Santo junto, chutou Jesus junto, porque a igreja é para o perdido. Essa compreensão de David Wilkerson foi muito forte, tanto que ele acabou depois fundando uma igreja bem ali em Nova York, não era do feitio dele, e ele permaneceu ali, e aparentemente só o pastorado dele lá já era uma ação profética. Eu quero te encorajar, para acabar de falar sobre ele, para que você pesquise mais sobre David Wilkerson. Anota aí no seu caderno, procura lá, tem os sermões que ele ministrou. Um servo de Deus muito dedicado, naquela época, transcreveu todos em português, ou a maioria deles, estão digitados. Alguns, inclusive, estão em áudio, dublados, você pode ouvir no carro. Então, em Times Square Church, você entra na página da igreja e tem os vários sermões que David Wilkerson ministrou lá. Alguém me disse, inclusive, que tem quase a totalidade, tem muitos mesmo. Depois de um tempo pararam de dublar, mas tinham ainda os sermões ali traduzidos para o português. Ele era um espectro
não era uma pessoa... Ele vivia no mesmo indivíduo, muita humanidade, ele era franco, radicalmente franco, sob as suas próprias limitações, e radicalmente profético em exigir santidade. Pois não? Hã? Tem. Não, tem muita coisa na internet já resumindo ele. Fora, no filme conta um pouquinho, mas você vai ver mais sobre ele depois. Ele, depois do período de A Cruz e o Punhal, continua alguém relevante, inclusive para fazer com que a igreja vá lá fora, a igreja possa intervir na vida do perdido, né? O próximo movimento, que é o Jesus Revolution, eu estou reunindo aqui vários movimentos de jovens do período, ele surgiu especialmente entre os hippies, e essa Capela do Calvário, que nós citamos o livro aqui, ela é um exemplo disso, porque em algum momento, se eu me lembro bem, foram 4 hippies visitaram uma igreja que tinha 25 pessoas. Era uma igreja com 25 pessoas, Chuck Smith, o pastor, cuidava dessas 25 e recebeu 4 hippies. Já causaram aquele auê, porque não era muito comum que eles fizessem isso, e o povo não estava acostumado a receber. Depois esses 4 voltaram na semana seguinte e trouxeram mais algumas dezenas, até que o pastor se viu com milhares de hippies na igreja. Esse é o tipo de problema que a gente devia pedir a Deus. Um problema assim de muito peixe, pouca rede, e as igrejas oram por conversões, tem que estar preparado. Vai entrar travesti, viciado, delinquente, aí tem que aguentar, não é? E era o caso de Chuck Smith. Ali, se eu me lembro bem, foi na igreja dele que alguém colocou uma plaquinha: proibido entrar descalço, porque os hippies vinham descalços e, segundo o pessoal da igreja, sujava o tapete da igreja. A igreja não tem que ter tapete, carpete caro. E ele foi lá e falou: tapete não vale nada, o que importa aqui é a salvação dos jovens. Então ele foi muito corajoso em continuar ministrando aos jovens, e ele produziu imagens impressionantes que a revista Time, na época, foi fazer a entrevista e fotografou. Tem uma foto muito famosa dele num batismo com centenas de pessoas. Chuck Smith batizou 15 mil pessoas, a maioria nas águas do Pacífico. Então você vai ver fotos, é muito simples ver isso na internet, você vai ver fotos com aquela multidão toda, é tudo muito comovente, porque lembra que eu disse a vocês, os hippies eram espontâneos, então aquela alegria, aquela falta de artificialidade era muito comum nessas reuniões, né? Aqui eu tenho uma foto deles, mas o movimento a essa altura já conta com muitos hippies convertidos e também com muitos jovens que não eram hippies e tinham se convertido. Eu separei um texto aqui, que é justamente o texto que o jornalista da revista Time, que foi observar e investigar um dos batismos, escreveu. Vocês estão aguentando aí? Estão com sono? Então segura a onda aí, tá? Essa revista foi publicada em 21 de junho de 71, a capa dela é Jesus Revolution, tem um Jesus pintado todo em cores psicodélicas, aparentemente vai falar mal. Eu tenho a revista lá, hoje ela já está digital, tá? Aí quando você olha, o título da mensagem é Um Jesus Psicodélico. Aí você pensa, ele vai descer o sarrafo, né? Falar mal. Quando você lê a matéria, não tem nada a ver, o jornalista está impressionado. Aí ele diz assim: há um frescor matinal nesse movimento, uma atmosfera flutuante de esperança e amor, unido a um típico zelo rebelde. Alguns convertidos gostam de traduzir sua nova fé para a vida diária, como aqueles que atendem um telefone com Jesus ama você, ao invés de alô. Mas seu amor parece mais sincero do que um slogan. O homem que está escrevendo não é crente não, tá? Mais profundo que os sentimentos de uma onda passageira. O que surpreende quem está de fora é o extraordinário senso de alegria que eles são capazes de comunicar. Parte dessa fascinação por Jesus entre os jovens talvez seja simplesmente um culto tardio da personalidade de um companheiro rebelde,
o primeiro mártir da causa de paz e fraternidade. Não é assim, porém, com a grande maioria do movimento de Jesus. Se há uma característica que claramente os identifica, é sua crença total em um Jesus Cristo terrível e sobrenatural. Não apenas um homem maravilhoso que viveu há 2000 anos atrás, mas um Deus vivo que é tanto Salvador como juiz. Meu Deus! Suas vidas giram em torno da necessidade de um intenso relacionamento pessoal com esse Jesus e a crença de que tal relacionamento deve ser a condição de toda a vida humana. Eles não precisavam pregar, deixavam o jornalista escrever. Agem como se a intervenção divina guiasse cada momento de suas vidas e com a certeza de que pode resolver cada problema. A Revolução de Jesus rejeita não somente os valores materiais da América convencional, mas também a sabedoria dominante da teologia americana. O cristianismo tem enfatizado, o cristianismo dos púlpitos regulares, ele quer dizer, um Deus presente na natureza, no movimento social, não o Deus pessoal e transcendente do novo movimento, que vem para a terra na pessoa de Jesus, na vida de indivíduos, milagrosamente. O autor finaliza: a Revolução de Jesus, em resumo, nega as virtudes da cidade secular e amontoa desprezo sobre a mensagem de que Deus sempre esteve morto. Ele viu um batismo, e eu achei interessante o que ele descreve. Sob o pôr do sol, várias centenas de convertidos entraram nas águas frias do Pacífico, pacientemente esperando sua vez para a cerimônia. Acima, nos morros, centenas mais assistiam. A maioria dos candidatos eram jovens, bronzeados e à vontade em bermudas cortadas de calças jeans, camisetas e até mesmo um ocasional biquíni. Uma moça recém-batizada, pingando água de sua camiseta colorida e colada no corpo, atirou seus braços em torno de uma mulher e gritou: "Mamãe, eu amo você." Um ex-viciado que vinha sofrendo de frequentes e inesperadas alucinações, de repente bradou: "Meus horrores se foram." Enquanto o batismo terminava, a multidão vagarosamente subiu uma estreita escadaria em direção ao morro, cantando um comovente Pai Nosso ao cair da tarde. Você queria estar lá? Dá vontade, né? Então, alguns pontos que eu queria frisar sobre esse movimento de Jesus entre os jovens. Aqui tem uma foto em que Billy Graham prega para eles. Billy Graham contribuiu muito, porque foi uma das pessoas de credibilidade que viu diversos fatores positivos no movimento. E o movimento, você deve imaginar, sofria muitas críticas da igreja que era mais conservadora. E mesmo em meio a isso, Billy Graham vai estabelece vários pontos em que eles são um movimento autêntico, são de Deus, a despeito dos riscos. Eles tinham uma contribuição musical impressionante, porque essa década, 60 e 70, é uma década de efervescência, novos estilos. Então eles produziam de forma alucinada. Vocês devem lembrar, alguns de vocês, de compositores famosos, cristãos dessa época. É claro que o estilo de música irritava. A igreja não estava muito acostumada. E pensa bem, tá? Não era o rock cristão de hoje, não, tá? Ainda era aquela levadinha, né? Era bem devagarzinho, mas ele já era algo que deixava as pessoas impressionadas na igreja. Mas a igreja também era muito quadrada para o jovem. A igreja era uma igreja caracteristicamente sênior, para idoso. Então a pessoa entrava lá, hinos tradicionais são maravilhosos, agora experimenta cantar só eles a vida inteira. Então não tem graça. Você não é a mesma coisa de cantar uma música que foi composta justamente durante um mover espiritual. Nós precisamos de cânticos novos, e numa linguagem nova, com estilos novos, é muito diferente. E só tem dois tipos de música, viu? Tem a música boa e a música ruim. Até hoje, tem música boa e ruim. São dois estilos que você não consegue fugir deles. E que às vezes você produz com um estilo que pareceria que a música vai ficar boa por isso, e não fica. Eles padeciam bastante com isso aí, esse engessamento. Eu coloquei um vídeo aqui de um roqueiro no coral. Eu já escandalizei vocês um pouquinho, vou continuar, tá? Já pensou? Você vivia nos anos 60, comecinho dos anos 70,
e viver num coral, está até bonitinho, mas é só isso o tempo inteiro, e você está lá tentando participar, tentando adorar a Deus, mas seu clamor, seu estilo, a sua necessidade ardente por Deus é outra. É o caso desse rapaz aqui, é um trecho de um filme. Então, era difícil para eles, não era não? Olha essa foto, gente, que empolgante, esse jovem hippie orando. Então, as fotografias da época são marcantes, são muito envolventes, né? Eu vou falar sobre o legado cultural deles. Pensa comigo isso aqui, ó. Autenticamente novidade, tanto com David Wilkerson como com os movimentos de Jesus entre os jovens no final dos anos 60 e meados dos anos 70. Hippie evangeliza hippie, viciado evangeliza viciado. Às vezes o mesmo sujeito que levou a primeira droga para o indivíduo é o mesmo sujeito que vai levar o evangelho para ele. A ideia de que haviam evangelistas, obreiros que iam evangelizar a rua fica desfeita, porque as pessoas comuns começam a evangelizar. Então pessoas que até ontem eram viciados, agora estão subitamente alçados à categoria de evangelistas. Não pela igreja, ninguém foi ordenado, é que o indivíduo está tomado pela chama do evangelho, e ele começa a pregar o evangelho. E como eram as estatísticas? Elas são sempre numa expansão geométrica. É óbvio, concordo inteiramente com o que o Ângelo falou, esse foco em crescimento de igreja. É até perigoso na oração, quando ora por avivamento, quando quer ver a igreja crescer, porque essa é uma das motivações que, penso eu, o Senhor pode querer tratar com a gente, não é mesmo? Essa ideia de igreja grande, para parecer grande. Agora, nessa ótica aqui, ó, muito perdido, tem que ter muita gente sendo salva, não é? Nós precisamos ver o poder de Deus salvando pessoas, pela simples razão que tem muita gente preciosa para o Senhor morrendo e se perdendo. Eu fiz uma estatística aqui, só da Capela do Calvário, naquele período, 4 hippies chegam, trazem na próxima reunião 25, nas próximas reuniões, naquele ano ainda, trazem 1.000, e no final, em algo como perto de 3 anos, tem 25.000 hippies reunindo lá. Então o nome disso é expansão geométrica do Evangelho. Por que isso é importante? Porque está salvando gente que antes estava se perdendo. Então nunca vai ser ruim, não pode estranhar. Existem muitos perigos quando as igrejas vão enchendo de gente que se converte. É um dos problemas que deveríamos ter. Precisamos de problemas assim, trocar os velhos problemas por outros problemas. Temos muita gente que está chegando na igreja e que está precisando de orientação e conversão. Mas um aspecto da revolução de Jesus entre os jovens impressionante é a pureza com que eles faziam as coisas. Eu li aqui a descrição: a moça sai do batismo, vai lá, abraça a mãe molhada de água ainda. Eles têm uma pureza, uma inocência, uma ingenuidade. É algo muito bonito de ver. Lembra que eu falei sobre como você vê a criança tentando comer, você vê a criança tentando fazer algo em casa, não é? E você vê ela atrapalhada, mas você se alegra com um pouquinho que ela está acertando. E tenho a impressão que o Senhor também se alegra quando o jovem converte, e a despeito de todas as dificuldades dele, ele continua, ele tenta pregar o Evangelho, né? A despeito dos seus limites. Um outro aspecto importante é que a revolução de Jesus entre os jovens, apesar de ter sido criticada como algo afetivo,
muito emocional, e talvez por conta da música, porque as músicas eram muito arrebatadoras, não é? Não é verdade o tempo inteiro, não, porque em diversas das comunidades que lidavam com os jovens recebiam muito ensino bíblico, de muito mais categoria do que vemos hoje, inclusive em igrejas que não são só de jovens. As pessoas se dispunham a ouvir a palavra por muito tempo, e a gente lembra disso, quem se converteu nos anos 80, porque existe uma defasagem um pouquinho entre o que aconteceu nos Estados Unidos e em outros países. Então, muito do que a gente viu lá, ou aconteceu lá nos anos 70, em meados dos anos 70, chegou aqui em 80, 81. Eu encontrei um hippie brasileiro que se converteu nessa data, em 1980. Era um hippie crente, porque eles não mudavam o jeito deles, né? Então a gente foi na casa dele visitar, e ele reunia hippies de todo lado, pregando o evangelho. Eles tinham essa pureza, essa simplicidade no agir, e tinham também muito estudo bíblico. Eles se dedicavam a ouvir a palavra. Inclusive nessa igreja, que é a Capela do Calvário, os sermões eram um assunto de principal interesse da congregação. Quando alguém perguntava, você vinha aqui por quê? A música era a capela, mesmo com esses milhares de pessoas. Então, o que interessava ali mesmo era o estudo bíblico e aquele ambiente de amor e comunidade, que é talvez uma das contribuições do Jesus People que as pessoas mais perderam. Eles fundaram comunidades, casas para receber pessoas, viverem em comunidade. E hoje, inclusive, a gente vê as pessoas citando escândalos, lembram dos meninos de Deus, mas essas excrescências, esses desvios, foram raríssimos, não foram a tônica do movimento. Mas justamente quando se fala isso, é para tentar criticar o que aconteceu no movimento. O movimento teve seu período, passou, as pessoas elas cresceram, amadureceram. Quem foi hippie por muito tempo, mesmo cristão, acabou deixando de ser hippie, se tornou líder cristão, e muitos deles se tornaram famosos lá. E a última pontinha aqui que eu não quero perder é que, por conta desse avivamento entre os jovens, muitas universidades receberam o evangelho. Em vários lugares do mundo, principalmente em língua inglesa, pela tradição que se tem de ler sobre avivamentos, universidades são avivadas. As pessoas estão estudando e as aulas às vezes são interrompidas porque tem avivamentos acontecendo. Em boa parte dessas universidades, eram universidades que tinham sido fundadas por cristãos, mas depois da Revolução de Jesus entre os jovens, ficou curioso para mim notar algumas universidades citadas, inclusive em nosso livro, que não são propriamente universidades confessionais. Elas eram universidades comuns, seculares, onde o evangelho foi pregado e os jovens se converteram. Então eu quero encerrar mostrando para vocês aqui o legado cultural deles para a gente, tá? Anota aí e você pode discordar. Olha que beleza. Porque você pode consultar a Deus em oração sobre isso. Eu queria mesmo entender de Deus até o final do CPPI sobre isso. Avivamentos acontecem em camadas, em veios. Principalmente num mundo globalizado como hoje, principalmente por conta dessas redes de relacionamento, se elas realmente funcionam como relacionamento humano, é muito provável que um avivamento possa circular ao redor do mundo sem propriamente ser ali na cidade. Estão me entendendo? Então, uma casa, uma comunidade se aviva e ela consegue comunicar isso a outro grupo ou comunidade que tem alguma empatia, alguma ligação com ela, e o avivamento pode alastrar. Eu lembro da história de David Wilkerson, e eu acho que é decisivo, quando falamos em avivamento, a administração correta do tempo e a abstinência de determinados tipos de lazer. Porque o exemplo dele só demonstra que a gente tem o tempo para orar, a gente tem o tempo para dedicar às pessoas, tem o tempo para buscar a Deus, e isso importa. Importa o que fazemos, o uso que nós fazemos do nosso tempo. Tentando equilibrar essa parte com a mensagem do Michel, que eu entendi sobre a gente se sentir amado por Deus, não fazer da oração uma barganha também, não é, Michel? Cadê você? Não é mesmo? Eu vou orar, jejuar para obter isso. Eu uma vez orei e jejuei
3 dias na adolescência, por avivamento. Aí quando consegui ouvir a voz de Deus, eu estava sozinho no salão da igreja, aí eu ouvi: o que você está fazendo aqui? E eu pensei: estou orando para avivamento. Eu li esse monte de livro sobre avivamento. É uma pergunta que eu não entendi muito bem porquê, né? E aí eu depois pensei assim: mas não, isso aí não vai resolver nada, que essas coisas você não compra com jejum e coração, não é uma barganha, porque não tem o que paga. O que a gente está fazendo é uma espécie de escambo às avessas, é uma terminologia do Ângelo. Lembra dessa? Porque eu dou a minha quinquilharia, o meu empenho, minha força, isso aí não é nada. E eu recebo glória de Deus, graça, poder espiritual, não tem o que compra. Isso é verdade. Ao mesmo tempo, a forma como nós apreciamos ou não o mover de Deus é muito decisiva sobre como Ele nos trata. E David Wilkerson deu essa ideia. Abstinência, gente, de telas, abstinência de mundo digital, abstinência de distrações, abstinência do que faz a gente pensar em outra coisa. Isso é muito importante, né? Você pode fazer uso de tudo, de você assistir séries e filmes, desde que com a devida honradez e pureza. Agora, isso não podia tomar tanto nosso tempo, que compromete tanto nossa atenção a outras coisas, como também nossa energia emocional em buscar a Deus. Estão me acompanhando? Então, grandes intercessores, quando eles conversavam conversas triviais com alguém e passava do tempo, já sentiu isso quando você conversa uma conversa trivial, além da medida? Tem momento e momento. Num retiro espiritual, por exemplo, seria interessante procurar conversar, mas saber a hora, sem hostilizar a comunhão e a brincadeira, tá? Mas era bom ter aquele senso assim: espera, parece que eu preciso me retrair, eu preciso ter algum tipo de abstinência para conseguir acessar profundidades maiores, tanto da minha intimidade espiritual, como também da minha busca a Deus. Lá fora, essa não é tese não, essa eu acredito mesmo. Qualquer avivamento vai acontecer lá fora. É lá fora que a ação está transcorrendo. Nós não estamos pregando para seres religiosos, é para a gente do dia a dia, está vivendo, está trabalhando, estudando, está com depressões, angústias, e é lá fora, tem objeções ao Evangelho, é lá fora que tudo isso se prova, e que nossa coragem também é colocada à prova. Mas também lá fora é que o Evangelho se alastra. E por fim, o poder da simplicidade. Às vezes gestos simples, eu venho pregando isso sob direção do Espírito Santo ultimamente, pequenos gestos de amor são capazes de desatar grandes processos transformadores de Deus. Pequenos gestos de amor. E as pessoas às vezes se espantam, como o que elas fizeram foi tão trivial. Às vezes servir um copo d'água, às vezes atender alguém e você nem vai lembrar, e Deus estava te usando naquele momento, né? Então a gente precisa estar disposto às vezes a não pregar grandes sermões, mas às vezes é um gesto bem simples que pode fazer diferença. Encerrei, irmãos.